Esse é o vídeo de montagem do robô segue-luz. Vamos fazer com bastante tranquilidade para que todos compreendam bem. Esse é o kit do robô segue-luz. Ele vem arrumado, com todas as peças já foram testadas, as placas de controle, os motores, a lanterna, tudo testado anteriormente para garantir o sucesso pleno da montagem. É uma montagem simples, mas extremamente divertida, tanto a montagem como a operação do robô. Não exige grandes conhecimentos. Basicamente, nós iremos usar apenas uma ferramenta, que é uma chave de fenda, de preferência com a ponta bem mais fina, para facilitar o manuseio dos parafusos. Dentro do kit, nós temos essas peças, né? Então, é ideal que se trabalhe numa superfície plana para evitar que essas peças menores desapareçam, caiam, sumam, né? Então, acima de uma mesa plana, muito bom para você. É uma ótima bancada para você trabalhar e fazer a montagem do robô. Só conferindo todas as peças. Nós temos dois motores, né? Duas rodas, né? Para os motores. Tem essa base de MDF, que ao final da atividade você pode pintá-la à vontade, né? Ou pode pintar antes, da forma que você achar melhor. Você vai customizar do jeito que você quiser e deixar da forma que você achar melhor. Fazer o desenho ou o que você queira. Uma lanterninha, que já vem com pilha, né? Funcionando. Nós temos suporte para duas pilhas e também nós temos já duas pilhas para o uso na operação dele. Essas pilhas duram bastante tempo, então não vai consumir grande quantidade de energia, então você vai poder se divertir por bastante tempo. Bom, temos aqui os parafusos mais longos, né? Cuidado para não perder nenhuma das peças porcas, que não perca nenhuma delas, que realmente pode gerar problema para você. Então fique bastante atento a esses detalhes. Dois parafusos grandes, duas porcas e as cabeças desse parafuso. Temos também aqui outros três parafusos um pouco menores. Não confundir esse parafuso com esse, ó. São bem parecidos, mas são pequenos, mas tem algumas diferenças, né? Então fique atento para isso. Três parafusos, três porcas. E nós temos esses outros aqui, seria o suporte para os motores. Fique bastante atento para tirar esses parafusos aqui e não perder. Realmente exige muita atenção. Peça a supervisão de alguém, de um amigo, outra pessoa para te ajudar. É sempre legal quando tem duas pessoas montando, porque um auxilia o outro. Temos outros 4 parafusos que serão usados para a montagem dos motores nos suportes. Então essas seriam todas as peças que nós vamos usar na montagem do nosso robô. Vou retirar aqui as peças que a gente não vai usar por enquanto. Nós vamos começar com os motores. Então, a gente vai tirar todas as outras peças, porque a gente diminui o spa, diminui a poluição visual aqui no vídeo, e isso facilita. Então vou retirar, deixar no canto aqui para evitar problemas. Bom, como é que eu inicio a montagem do robô? Se eu observar esse motor, ele tem um lado que tem um chanfre, que a gente chama aqui de chanfre, pequena saliênciazinha aqui para fora, né, que isso é usado internamente para segurar as engrenagens. Eu vou usar isso aqui como uma referência. Então eu vou colocar o meu motor nessa posição. Vou pegar o outro motor, ó, veja que tem a mesma saliência, né? Então eu vou usar essa protuberânciazinha aqui como uma referência. Eu vou colocar os dois, um ao lado do outro, paralelo assim, ó. Que isso vai me ajudar como referência. Então as duas partes aqui, ó, essas duas partes com protuberância para dentro. Coloco dessa forma aqui, ó, um em frente ao outro. Se você olhar aqui o suporte para o motor, ele é um quadradinho e tem dois furinhos em cima. Tem dois aqui lateral que vai ser encaixado no motor, mas tem as duas partes para cima. Esses dois para cima serão a nossa referência. Então a gente vai pegar essa parte com os parafusos para cima e vai colocar nesse sentido. Veja, essa é a forma, porque isso já vai ajudar a gente a colocar diretamente lá na base. Então, como referência para a gente não errar, os motores estão nessa base. Eu pego esse suporte quadradinho com os parafusos, com o encaixe de parafusos para cima e coloco nessa posição. Ele vai ficar desse jeito. Pego os parafusos que eu vou usar na montagem do... São 4 parafusos, 2 para cada motor, né? Tira aqui as porcas para facilitar o processo rapidamente. Então, são 4 parafusos com 4 porcas. E aí eu vou pegar, então, lembrando, parte interna se chanfra para dentro, esse suporte para cima e vou encaixar aqui, ó. Olha como é que eu devo encaixar.
a cabeça deste lado, ó. Então coloco aqui e ele vai encaixar lá, ó, perfeitamente, ó. Pego o outro e faço a mesma coisa. Encaixo. Os dois encaixados. Veja que esse parafuso, a cabeça do parafuso fica para fora e as porcas vão ficar no mesmo lado do suporte quadradinho. Coloco. E é bem simples, basta parafusar as porcas. Não precisa de grandes apertos, tá? Aqui não tem necessidade nenhuma. Aproveite o processo, né? Não queira se livrar logo dele. Aproveite para se divertir. Estou usando, ó, segurando a porca e estou apertando aqui com a mão mesmo, ó, sem grandes apertos fortes. Não precisa muito aperto. Pronto. Veja a primeira montagem. Mesma coisa. O outro lado, esse chanfre para dentro. Vou pegar novamente esse suporte quadradinho, o encaixe dos parafusos para cima e vou colocar nessa posição. Pego o parafuso e encaixo lá do outro lado, ó. Aqui e mais esse. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, você usa um pouquinho de chave de fenda para empurrar um pouco melhor, mas eles são projetados para encaixar perfeitamente. Vou colocar a porca, né? Segura o parafuso. Vamos colocar a porca aqui. São parafusos muito bem projetados que não dão problema de espanar a rosca, né? Então eles garantem bastante. Então, novamente, ó, seguro o parafuso, a porca, e com auxílio da chave de fenda, giro. Às vezes seria interessante, de repente, pedir ajuda de outra pessoa para segurar aqui, né, e você girar. Mas não tem muito segredo, não. Girou, tá aqui, ó, garantido. Se depois você perceber que não ficou tão preso, usa um alicate, segura aqui e aperta, mas nunca aperte demais. O parafuso não foi feito para apertar demais. O parafuso foi feito para o aperto que a gente chama de torque máximo e acabou. Não há necessidade mais disso. Pronto. Tá aqui os dois motores montados. Vejam que eles ficam meio que de forma simétrica, tá vendo? Que a gente olha coloca um de frente ao outro, as duas partes, que é o que a gente usou como referência, que é as protuberânciazinhas, do mesmo lado, ó. Então ficou para você ter certeza que montou corretamente. Bom, e agora pegou a base. E aí quando a gente coloca, ela encaixa perfeitamente aqui nesses furos, ó. Lugar certinho, ó. Então tá aqui a base, ó. Os dois estão aqui. Simplesmente pegar a base e vou encaixar aqui em cima. Então esse daqui, ó, vai encaixar perfeitamente no lugar. Aí, por isso que eu falei naquela hora pra você tomar cuidado com esse parafuso. Vou colocar o parafuso aqui e encaixo, né? Gira um pouquinho, ele já segura. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Esses parafusos também são muito bons, mas se você começar a apertar e ver que ele tá muito apertado, muito duro, tira um pouquinho e aperte não, porque ele pode estar entrando com um ângulo diferente do 90 graus e aí isso vai fazer com que ele possa estragar. Então, na verdade, no primeiro momento ele entra muito, muito simples. Depois um pequeno aperto, nada muito complicado. Então, o parafuso não foi feito nem para apertar muito, nem para entrar apertado. Não, nesse caso aqui não, tá bom? Então fica atento a isso. Montado, o outro lado a mesma coisa. Vou pegar os dois parafusos. Coloco aqui em cima. Coloco, ó, eu coloco primeiro um parafuso, tá vendo? E já venho com o encaixe. Giro um pouquinho, só para segurar. Vou com o outro. E agora com o auxílio da chavinha de fenda, giro. Vejo que entra bem, de uma forma bem fácil. Se tiver entrando com dificuldade é porque você está colocando o parafuso um pouco inclinado. Isso é ruim. Então, ó, só precisa apertar no final. No final é que a gente tem um aperto um pouquinho maior, mas também, novamente, não precisa de nenhum aperto absurdo. Montado, nenhum segredo, totalmente montado. Bom, nesse momento pode colocar as rodas. Se você observar a roda aqui internamente, ela não é totalmente, ela é redonda aqui fora, mas internamente ela é um pouco quadradinha. Se você tem um quadrado que foi feito para encaixar perfeitamente no eixo do motor. Então, com um pouquinho só de paciência, gira um pouquinho, chega uma hora que você consegue encaixar. Não tem nenhum segredo, ela encaixa e segura firme. Mesma coisa pro outro lado. Um quadradinho, né? Fica atento à posição, veja qual é o lado. Mais uma vez, nada de força, é só jeito, um pouquinho de jeito, você consegue. Às vezes dá um pouquinho mais ou menos de trabalho, mas a roda encaixa perfeitamente. Não precisa ficar totalmente apertada. Se
você perceber que está muito apertada, puxa um pouquinho, né? Não, porque para ela ficar folgada, ela tem que girar com tranquilidade. Às vezes o motor fica um pouquinho torto, você acerta ele. Quando acerta ele, aí aperta um pouquinho mais aqui, ó, só para garantir que ele vai ficar o mais reto possível. Isso não vai dar nenhum grave problema, mas se ele ficar bem retinho, fica mais apropriado. Funciona bem mais tranquilo. Muito simples essa parte, então não tem nenhum segredo aqui, né? E agora eu vou pegar aqueles parafusos longos, né? Desmonta ele, tira aqui as cabeças dele, tira-se as porcas, então nós vamos aos 2 parafusos longos. Bem simples aqui na frente, eu encaixo o parafuso, venho com a porca, coloco a porca aqui, seguro ele e um pouquinho, não precisa de muita força, novamente segurei, ó, segurei com a mão e girei. Venho aqui com a tampinha, né? Nessa parte da tampinha aqui, também ela encaixa perfeitamente. Agora, é importante você depois tentar girar, segurar ela bem firme, tá? Para que ela não saia. Mesma coisa do outro lado. Parafuso. Simplesmente eu vou encaixá-lo aqui. Coloca a porca, né? Até o final. Esse kit foi pensado para qualquer pessoa montar sem nenhuma dificuldade e montar e desmontar várias vezes, que as peças são bastante robustas. Aqui, a cabeça dele. Esses 2 parafusos servem para estabilizar o robô, né? Para que ele não caia nem para um lado nem para o outro. E aí faz com que ele arraste bem. Essa ponta arredondada facilita ele andar em terrenos, né? Então essa pontinha aqui ajuda bastante. Talvez se você colocar lá no chão, no gramado, seja mais difícil para ele andar, mas ainda assim é possível, porque a pontinha dele arredondada é com esse objetivo. Bom, aqui tem 2 furinhos, bem simples, então você sempre vai pegar o fio do motor e passar por dentro, ó. Pega o fio do motor aqui, ó, e passa aqui dentro. Tá vendo bem? Nenhum segredo. Agora nós vamos pegar essa placa. A plaquinha, ela vem com um tubinho, né? Tubinho preto aqui que ajuda. Durante o dia, se você tirar esse tubinho, ó, não tem nenhum segredo. Você tira e coloca ele bem fácil, ó. Tira e coloca ele bem fácil. Esse tubinho, ele serve para diminuir a luminosidade, concentrando só nesses 2 furos, né? Porque se você tirar os 2 assim, o robô já vai ficar o tempo todo funcionando. Então a gente coloca esse tubinho para a gente limitar o funcionamento dos motores. Ele só ligar quando realmente receber a luz. Tem um furinho interno aqui, ó, tem um furinho no meio. E aí nesse momento a gente vai colocar esse camarada aqui, ó, exatamente nesse local, nesse furinho no meio, coincidindo aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqueles outros, são 3 parafusos pequenos, ó. 3 parafusos pequenos com suas respectivas roscas. Vou pegar um deles, né? Suas respectivas porcas aqui, né? Encaixo aqui no meio e coloco na frente. Veja aqui a posição. Importante essa parte. Aqui eu tenho esse terminal de terminal Molex branco, onde eu vou encaixar o suporte da pilha para ligar o robozinho. Vai ser aqui. E tem outros 2 furos, tem outros 2 bornezinhos aqui de ligação, 2 terminais. Tem esse daqui e tem esse, onde eu vou ligar os motores. Então, essas 2 partes, bem como essa parte, ele fica meio que voltado para a parte traseira aqui do robô, para ficar mais fácil o encaixe dos terminais. Então, essa é a posição, como se aqui fosse a frente do robô, aqui atrás. Então, ele fica voltado para frente, tá bom? Fica atento a isso. Segurei aqui o parafuso, ó. Vou encaixar o parafuso, furinho, lá do outro lado. Vem com a porca e vou encaixar. Girou aqui, ó. Mais uma vez, eu vou segurar ela e vou, com o auxílio da chave de fenda, girar. Não há necessidade de um aperto absurdo, apenas para o suficiente para ela ficar bem firme. Pronto, tá ligado. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente encaixa isso, porque a gente pode até encaixar, mas tem que tomar cuidado com o detalhe. Então,
Esse camarada a gente pode usar ele tanto para frente, os olhinhos dele para frente, como a gente pode colocar eles também para trás. Funciona do mesmo jeito. Se eu colocar para frente, eu vou estar iluminando ele da parte da frente, puxando o robô. Se eu colocar eles aqui nesse sentido, eu vou estar iluminando atrás e empurrando o robô. O único conselho que deve ser tomado é que não deve ficar balançando isso para um lado e para o outro o tempo inteiro. Escolha a posição e deixa ele quieto, porque se você ficar movimentando de lado para o outro, os terminais aqui na base podem quebrar. Então, fique atento a isso, ok? Bom, aqui eu tenho mais outros 2 parafusos, 2 porcas, bem como outros 2 furos. O suporte de pilha, ele vem com já os 2 furos. Não há necessidade de colocar os 2 parafusos. Você pode colocar apenas um, não tem nenhum problema. Às vezes o suporte não encaixa os 2 certinho, então você escolhe um dos 2 para encaixar. Esse aqui encaixa perfeitamente, mas pode ser que esse suporte de pilha não encaixe perfeitamente nos furos. Mas não há necessidade de colocar os 2 parafusos, um só já é suficiente. No caso aqui, como está encaixando perfeitamente, eu vou colocar os 2. Mas não é nenhum ponto crucial de não colocar os 2. Então, aqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque nem sempre ele entra bem fácil. Então, você tem que girar um pouquinho, segurando ele para encaixar, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que ajustar aqui um pouquinho, mas também não é nenhum trabalho intransponível, não. Colocou dessa forma, seguro lá, ó, vou pegar o que vou encaixar. Passou um pouquinho, ó, aí eu já encaixo nos furinhos. Coloco até o final, empurro ele até o final. De um lado. Não importa a posição aqui, tá? Esses terminais poderiam ficar do lado de lá, não importa. O tamanho do fio é suficientemente grande para poder encaixar aqui atrás, então essa posição aqui não importa não, tá? Da forma que você montar aí, não vai ter nenhum segredo. Vamos aqui atrás colocarmos as 2 porquinhas que ainda faltam, né? Essa daqui e essa, são as porquinhas que faltam. E por último, aquele aperto que nós já aprendemos, que é simplesmente encaixar, né? Colocou aqui, segurou atrás, colocou. Veja que arrancou de novo, mas coloca, ó, isso aqui bem fácil. Coloco na frente. Nesse momento, tá quase todo montado no nosso robô. E agora eu vou pegar as 2 pilhas que vem já no kit, para você já começar a brincar. Encaixou, como todo mundo sabe encaixar uma pilha, encaixou. E aí eu vou pegar esse terminal e vou ligar aqui, ó. Esse branquinho. Só tem uma posição, a gente coloca aqui, só tem um jeito de encaixar, não tem outro jeito. Isso é para garantir que nunca vai ser encaixado errado. Quando encaixa, automaticamente acende os 2 LEDs, mostrando que o circuito está em funcionamento, ele está perfeitamente funcional. Bom, e agora eu vou encaixar os terminais. Aqui eu vou encaixar de qualquer jeito. Aqui encaixei um e vou encaixar o outro aqui, ó. Encaixei os 2 assim sem muita preocupação. Vou pegar a lanterna porque eu vou fazer um teste. Que a gente tem que fazer um teste para saber se os motores estão girando no sentido correto. Se não tiver, nós vamos corrigir isso. Então eu pego a lanterna, vou levantar ele aqui, ó, e vou apontar a luz. Quando eu aponto a luz, eu vejo que esse motor está girando de forma correta, ou seja, está girando para frente. Vamos para o outro lado. Opa, o outro lado, o que está acontecendo? Ó, o motor está girando para trás. Ó. Esse está indo para um sentido e o outro está indo para outro sentido. Isso não pode acontecer. Os 2 têm que estar no mesmo sentido. A gente determina que a frente dele é essa, mas você pode mudar isso também, se você decide. De qualquer forma, os motores têm que estar girando no mesmo sentido. E aqui não é o caso. Ó. Esse está girando num sentido, esse no outro. Então, esse que está girando no sentido contrário, porque eu quero considerar a frente nesse sentido, então esse está girando corretamente, o outro não. Então o que eu faço? Olha que facilidade, eu simplesmente tiro esse terminal, ó, tirei o terminal e giro ele, ó, giro a posição. Ele estava ligado de uma forma, eu tiro e giro ele, dou uma girada de 180 graus. Quando eu giro ele, encaixo novamente, olha o que vai acontecer. Esse motor está girando agora para frente e esse também está girando para frente. Os 2 estão girando para frente. E aí aqui eu ajusto olhando da forma que quiser. E é só questão de treino, você vai rapidamente conseguindo fazer com que o seu robô movimente para um lado e para o outro. Gire e faça ajuda. Caso você coloque para trás, né, aí você vai estar meio que empurrando o seu robô. Você decide.
Repetindo, só evite ficar movimentando de um lado para o outro para evitar que esse terminal aqui de baixo quebre, né? Terminou de brincar, para de brincar, tire o suporte, sempre deixa desligado, nunca deixa ligado, porque senão vai gastando pilhas. E é isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nosso canal lá do Instagram é o @robomepro. Robomepro, estamos à disposição. Obrigado por assistir e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam adquirir o kit. Valeu, obrigado.